Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus há de estar me expressando em minha fala, nesta noite de terça-feira, mais uma live que estou aqui fazendo para a glória do Senhor Jesus. Quero agradecer aos ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, as pessoas que têm me apoiado na minha live, pelo Facebook, pelo Instagram e no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos de forma precisa. Também eu quero agradecer o Santo de Israel por graciosa e viva, santa e única e digna e poderosa oportunidade, viavelmente, que o Santo de Israel me concede de estar me expressando em minha fala nesta noite de terça-feira. Eu já quero começar minha live nesta noite falando um pouquinho do tema oportuno que foi me dado a respeito que a live que nós estamos tratando aqui, estudando o que é pentecostalismo. Terça-feira retrasada eu terminei uma live falando um pouco do pentecostalismo, vento do Espírito, fogo do Espírito, se realmente procede tudo isso entre as Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar sobre o significado do dia de Pentecoste. Vamos falar um pouquinho para que nós podemos entender o que é Pentecoste na Bíblia Sagrada. E eu quero já agradecer todos e o Santo de Israel. Eu já vou dar início à minha live para que os irmãos possam entrar e já deixe o seu compartilhe, quem vai entrar, deixe o seu comentário. É muito importante para mim o comentário que você deixa, você compartilhando a live do Facebook, faz o canal aqui da live crescer, para que você possa ser abençoado através da palavra. É a palavra que traz as bênçãos espirituais de Deus nas nossas vidas. Amém? Então eu já vou iniciar aqui, por caridade divina eterna, para que nós possamos entender o vocabulário da Bíblia, em nome de Jesus. Já quero iniciar aqui falando um pouco sobre pentecostalismo. O Pentecoste foi um marco de tradições na história. Ponto. Este evento não só marcou a vida daquelas pessoas no primeiro século, como também marcou o início da igreja cristã. Ponto. Ocorreu no dia de Pentecoste a reforma e recognização dos judeus na fé cristã. Ponto. Milhares de judeus compreenderam a revelação clara e perfeita concedida através da chamada do Espírito do Senhor. Ponto. Então nós podemos entender aqui que aqui fala um pouquinho de Pentecoste, que é pentecostalismo, mas é Pentecoste. Será que Pentecoste está ligado através, porventura, de avivamento e movimento? É aquilo que eu expliquei ao decorrer da minha live semana retrasada, na terça-feira, aqui no canal. Pentecoste não tem nada a ver com avivamento e nem movimento. Pentecoste é festa judaísma. Por que eu digo isso? Porque não tem como eu trazer um Pentecoste através de uma festa judaísma que, biblicamente falando, não vai ter nenhum tipo de aperfeiçoamento bíblico ou palavra para que eu possa encaixar. O que é movimento? Movimento é aquilo que o homem pode provocar, como eu expliquei na minha live passada. O homem pode provocar um movimento, Ele pode provocar esse movimento soltando a palavra da sua boca, que vai chocar com a alma humana. E a pessoa naquele momento vai ficar movimentada. Avivamento já é o Espírito de Deus visitando a alma vivente. O Espírito Santo visita a alma vivente e ele provoca um avivamento na alma. Que avivamento é arrependimento.
É as pessoas se voltar para Deus de coração aquebrantado e verdadeiro. Isso que é. Então, uma coisa não encaixa a outra. Porque movimento, você para uma pessoa movimentada. Mas você não pode parar uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa movimentada, ela está somente no movimento. O homem pode provocar movimento na igreja, com a palavra dele chocando a alma humana. Mas o homem não pode provocar um avivamento na alma humana, um choque de avivamento que vai trazer o que para ele? Uma libertação, uma vida diferente, frutos do Espírito e uma vida totalmente mudada através do poder de Deus. E agora vamos falar um pouquinho de pentecostalismo, que é Pentecoste. Né? O Pentecoste realmente é avivamento, como muitos dizem por aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque Pentecoste, isso é dos judeus, como eu acabei de ler. Isso é festa judaísmo e festa dos judeus. Isso é festa da colheita, né? Porventura as pessoas que iam colher fazia a festa como Pentecoste. Então não tem como simplesmente. Eu vou ler mais uma vez para que você possa entender, você que chegou aqui agora. O Pentecoste foi uma marca de tradição na história, ponto. Este evento não só marcou a vida daquelas pessoas no primeiro século, vírgula, como também marcou o início da igreja cristã. Ele não marcou somente no passado a vida deles, mas também marcou a igreja, o início da igreja cristã, ponto. Ocorreu no dia de Pentecostes, né? A forma é regularização dos judeus na fé cristã. Ponto. Milhares de judeus compreenderam a revelação clara e perfeita concedida através da chegada do Espírito do Senhor. Ponto. Quer dizer, a chegada do Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele não traz movimento. Ele traz avivamento. Avivamento é vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa da pessoa cair no chão e a mesma coisa, que poder é esse que me derruba, mas não me muda? Que poder é esse que me joga no chão, mas não traz uma transformação no meu caráter, na mudança de vida? Eu não tenho frutos do Espírito, eu não deixei as minhas manias antigas de lado, eu não deixei as coisas erradas que eu faço de lado, simplesmente eu estou sempre naquela, fazendo errado, mas eu quero servir a Deus. E quantos hoje dentro da igreja não está desse jeito? A pessoa ser movimentada não é questão que a pessoa está simplesmente sendo batizada com o Espírito Santo. O movimento para, avivamento continua. E nenhum homem neste mundo pode provocar um avivamento. Então, o pentecostalismo no passado, entre o livro Pentateuco, que é os 5 livros Pentateuco de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né, que é o Torá dos judeus, né, a Torá e o Torá dos judeus, como no passado trouxe isso para eles, que era uma festa, né, da colheita, para que eles possam colher, porque na verdade a palavra Espírito de Deus, ela foi concedida no Velho Testamento. O Espírito Santo Consolador foi concedido no Novo Testamento. Então no Velho Testamento nós chamávamos Espírito, né, não Santo, não, Espírito de Deus. Espírito Santo é agora, Espírito de Deus, né? Então nós temos que entender. Então, para que possa, porventura, ao longo do tempo, porventura isso foi se aperfeiçoando, como na igreja do passado, como no povo do passado e como no povo do presente, como a igreja do passado e como a igreja do presente. Foi se aperfeiçoando cristãos e milhares de judeus, compreendendo a revelação clara, perfeita, concedida através da chegada do Espírito Santo.
quando o Espírito Santo chegou, né, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe a revelação clara de quem era Jesus. Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Qual é a quarta função? Arrebatar a igreja para o grande arrebatamento que há de vir, né, na igreja cristã. Então, pentecostalismo é festa judaísma, entendeu? Avivamento, Deus provoca. Movimento é o homem com a palavra humana chocando no seu coração. Igual você vê pessoas que simplesmente estão em situação. Que situação é? Tem pessoas que entram no poder, mas não é poder. É só movimentado, né? Ali não quer dizer nada, porque o caráter não mudou, a vida não mudou, entendeu? As coisas, porventura, velhas não saiu, né? Então, a ceia do evangelho é o quê? Frutos do Espírito. Não estou dizendo... E outra coisa, quem foi que disse que é o Espírito Santo que batiza? Não é não. Quem batiza é Jesus, né? Através do Espírito Santo. Ele que traz. Ele diz, João disse, né? Ele batizará vocês com fogo. Então quem batiza o homem é o próprio Jesus, através do Espírito Santo. E vamos descer aqui para que nós podemos ter a compreensão. Deus concedeu a sua lei perfeita, vírgula, através do verbo que se tornou carne. Traço, Jesus Cristo, traço, e agora confirmava a sua presença, vírgula, através das pessoas do Espírito Santo, ponto. Essa chegada cumpriu a promessa do dom do Espírito, vírgula, feita a todos quanto o Senhor chamou. Todos que o Senhor chamou, de todos os povos, vírgula, né? E línguas e nações. Traço, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 ao versículo 39, vamos ler agora. Ponto. A nova aliança confirmada pelo sangue e pelo Espírito, vírgula, agora marcava o início do fim, ponto. Se sobre figuras, vírgula, do Espírito Santo agora governaria sobre a igreja do Senhor, ponto. Então nós podemos entender que com a chegada do Espírito Santo, ele trouxe, porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita em Jesus, que é o verbo que se fez carne. Jesus é a lei. Jesus diz, eu sou a lei de Moisés. Jesus diz, eu sou a lei de Moisés. Então Jesus, ele é a lei de Moisés. Ele é a lei de Moisés, que é o Pentateuco do Velho Testamento, que nós temos como compreensão. Então o verbo veio, se fez carne, João capítulo 1, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne e habitou em nosso meio. O verbo se fez carne. E o verbo é quem? Jesus. Aí João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 18. Lá fala bem claro, né? Quando Jesus falou, né, para João, e João relatou no Evangelho, né? Ninguém conhece o Pai se não for o Filho, senão aquele que estava no seio, né, desde o princípio do mundo, que criaste o cosmos junto com o Pai, que o seu o quê? O seu de Abraão. Então nós entendemos que a lei de Deus é perfeita. Então Jesus Cristo agora confirma a sua presença através de quê? Como eu disse, da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que vê, que revela, que cura, que toca, que sente e que geme gemidos inexprimíveis. Então simplesmente o Espírito Santo vive. Ele é eficaz, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Com letra maiúscula, né? Ele é um indicador de uma pessoa. Então simplesmente nós temos que entender que o Espírito Santo, ele vê, ele pode, ele cura, ele renova, ele dá a vitória. Mas o batismo com o Espírito Santo é Jesus, através do Espírito Santo, que traz esse batismo, para que nós podemos ter a compreensão
que biblicamente é Jesus, como está relatado lá no Evangelho, né? Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 3, e o versículo 11, onde João narra a história quando ele batiza Jesus das águas. Ele mesmo dá testemunho do que ele viu. Então nós temos que entender, para governar sobre a igreja do Senhor. Então, porventura, o símbolo, né, o Espírito Santo agora governe, agora o Espírito Santo agora governaria sobre a igreja do Senhor. Por quê? Porque ele vai trazer todos os mistérios que estão escondidos. O Espírito Santo vai trazer coisas que nós não temos entendimento. Ele vai esclarecer nossa mente. Mas eu quero compartilhar isso para que você possa entender. É feito em todos os povos e línguas e nações. Quer dizer, todos os povos, línguas e nações, para aqueles que querem realmente, né, algo sério, com compromisso, vida no altar, na presença do Todo-Poderoso Deus de Israel. Aqueles que querem e almeja isso e busca para isso, será alcançado, que é a nova aliança confirma pelo sangue e pelo Espírito. Quer dizer, a nova aliança ela se confirma pelo sangue de Jesus, derramado no Calvário da cruz, e pelo Espírito Santo, que é o consolador da nossa vida e da nossa alma, que nos consola, né, que nos dá vitória, que sempre nos abençoa, que sempre está aí para nos livrar do mal, que sempre revela aquilo quando é a atuação do maligno, quando é a atuação de Satanás. Então nós temos que entender que a nova aliança, ela partiu a partir do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho do apóstolo Mateus são 4 evangelhos na Bíblia Sagrada. Os 4 evangelhos narram a narrativa da história de Jesus. Entendeu? O Evangelho do Dr. Lucas, ele foi escrito porque Paulo falou tudo para Lucas. Então Lucas foi discípulo de Paulo, que é o Dr. Lucas que se formou na medicina para ser doutor, né? Lucas nunca viu Jesus, né? Mas Lucas escreveu daquilo que ele ouviu falar, não daquilo que ele viu. Mas porventura, dentro do apóstolo Mateus, apóstolo Marcos e apóstolo João, que é os 4 evangelhos sinóticos da Bíblia, né, ou canônicos, né, os 4 evangelhos canônicos da Bíblia Sagrada, nós podemos tirar a conclusão que narra a história. Mas nenhum evangelho narra a história como o evangelho de João, porque o evangelho dele é completamente. Você não encontra no evangelho de Mateus, que é do apóstolo Mateus, a ressurreição de Lázaro. Mas você já encontra aonde? Lá no Evangelho do apóstolo João. Você não encontra nos 3 evangelhos, né, a água, o vinho e vinho. Mas você já encontra aonde? Aonde? No Evangelho do apóstolo João. Por quê? Porque ele escreveu e pegou os detalhes para que possa simplesmente colocar no Evangelho, para que o povo possa compreender a história. Entendeu? Então, nós temos que entender o porquê. Então, a nova aliança é feita pelo sangue de Jesus, né, derramado, sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Claro que esse nome nós não encontramos na Bíblia. Nós podemos colocar como unidade, né, a unidade, né, a unidade que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os 3, o Espírito Santo, né, Jesus no Espírito Santo, ele batiza com o Espírito, né, traz o batismo, entendeu? Então vamos descer aqui para que nós podemos compreender, né, essa parte aqui eu deixei para a sua vida, que é a nova aliança, que a nova aliança é a partir do Evangelho do apóstolo Mateus, né? Vamos lá. O Pentecoste no Velho Testamento. O Pentecoste é uma palavra grega que significa kigetimo, vírgula, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa, ponto. Outros nomes que a Bíblia dá ao Pentecoste são. Vamos parar aqui para depois nós continuar. Olha aí, que maravilha, né?
Então nós podemos entender, eu trouxe para você a palavra grega e o significado da palavra, né? Antes que nós falemos isso aqui, vamos comigo aonde eu disse para vocês que ia provar vocês na Bíblia, lá no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 30, porventura, 30, 38 e 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossas filhas e a todos os que estão longe, tendo quanto Deus, no Senhor, Deus nosso Senhor, chamar. Então nós podemos entender que aqui dentro da palavra, nós podemos entender, isso aqui foi a pregação de Pedro, as primeiras convenções, que aqui narra as primeiras palavras de Pedro, que as primeiras convenções de alma que Pedro ganha para Jesus. Pedro, o apóstolo de Jesus, né, na sua primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas que se rendeu. Aí tem gente que diz que não precisa se batizar. Como não? Manda você se arrepender, né? Arrepender é ter arrependimento de coração voltado para Deus. E depois que você se arrepender, batizar nas águas para tomar santa ceia, para ter comunhão. É como eu disse, água não tira pecado. A água é só um símbolo da purificação, né? Judeus têm água como purificação, como símbolo notório de purificação, porque água limpa. O que lava pecado não é água da piscina, nem água de Jordão. Isso aí é só uma água. O que lava pecado é o sangue carmesinho do Cordeiro de Deus, chamado Jesus de Nazaré, o que deu sua vida para muitos, para a remissão dos pecados. E o batismo é bíblico, porque foi Deus que deu para João Batista, para que ele possa batizar. Então, tem que se batizar, sim, né, para arrependimento de pecado, né, como eu estou dizendo. Então, a primeira pregação de Pedro foi para arrependimento. Ele pregou, batizou, ganhou 3.000 almas e batizou 3.000 almas. E todos ficaram admirados com aquele que tinha, né, negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar, né? E nós temos que compreender que ali não foi um galo. Depois eu trago a explicação e realmente o que foi, realmente que tocou ou cantou, né, o que Jesus disse. E eu quero voltar aqui onde nós estávamos, para que nós podemos ter a compreensão. Eu vou ler de novo. O Pentecoste no Velho Testamento. Vamos lá. O Pentecoste é uma palavra grega que significa quagetimo, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Outros nomes que a Bíblia dá ao Pentecostais são, olha só, então você pode entender que é aquilo que eu falei no começo da live. É improvável que a palavra pentecostal, né, o pentecostalismo, né, pentecostais, a palavra pentecostais seja porventura aquilo que eu disse no início, porque isso é festa judaísma. Eu li para você, aconteceu 50 dias depois da Páscoa, foi quando o povo saiu do Egito, da mão de Faraó, que é simplesmente da mão de quem? De Faraó, que Faraó é uma introdução do texto, que é Ramsés II, da segunda, né, dinastia do Egito, que governaste simplesmente o Egito. Então, quando Deus libertou o povo do Egito, né, eles pegaram simplesmente 50 dias para celebrar o Senhor.
né? E acontecia com 50 dias depois da Páscoa, quer dizer, depois da Páscoa vinha, né? Que é conhecido como pentecostalismo, né? Pentecostais. Então esta palavra na Bíblia é festa judaísma. Eles celebraram a Deus pelo fato de ter a sua liberdade. Aqui é a liberdade do povo de Israel, condução da escravidão que eles estavam. Então, biblicamente falando, não tem nada a ver, né, com avivamento, não tem nada a ver, entendeu? Com movimento não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver com avivamento, porque isso aqui é festa judaísma. Então, vamos descer aqui para que nós podemos compreender. A festa das semanas, vamos lá, a festa das semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa. 50 dias são 7 semanas, olha aí. 50 dias são 7 semanas. Levítico, capítulo 23, versículo 15 ao versículo 16. Vamos lá conferir comigo? Vamos lá na Bíblia. Livro de Levítico, amém? Levítico capítulo 23, e o versículo 15 e o versículo 16. Olha o título que diz a Bíblia: o Pentecostes. Olha que interessante. E depois, vírgula, para vós contrariar. Depois, vírgula, para vós contrairás desta ou dia seguinte, é o sábado, vírgula, desde o dia em que trouxeste o melhor da oferta movida, vírgula, 7 semanas inteiras serão, ponto. Agora o versículo 16. Até os dias seguintes ao 7º sábado, vírgula, contarás com 50 dias, olha só, contarás com 50 dias, vírgula, então, vírgula, ofereceu nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, trairá 2 pães de movimento e de duas dízimos da farinha, e serão levados, se cozerão principalmente são o Senhor. Então você pode entender que eles prepararam primeiro. Eles prepararam primeiro para depois levar. Levaram para depois preparar. Então você pode ver que aqui está falando de quê? Festa pentecostalismo. Quer dizer, o Pentecoste, que é pentecostalismo. O pentecostalismo é festa judaísma, festa dos grãos e festa dos pães asmo e festa do trigo, que é festa para os judeus. É a festa que é onde eles tiravam da sua colheita, suas ofertas, seu dízimo, para trazer na casa do Senhor no tempo, né, de Levítico, como está escrito aqui dentro da palavra, para que nós podemos ter a compreensão certa entre a palavra do Senhor, para que nós podemos compreender. Então, você pode ver que são 7 semanas, quer dizer, 7 semanas dá o quê? 50 dias, né? 50 dias são 7 semanas, né? 50 dias são 7 semanas. Então é o que dá. Então eles fizeram como uma festa para eles. Aí vamos descer aqui abaixo para que nós podemos entender. A festa da colheita, olha só, como eu disse, a festa da colheita dos primeiros frutos, porque celebrava o início da colheita desde o ano, olha só, colheita desse o ano. Números capítulo 28 e o versículo 26. Vamos lá? Números 28, capítulo 26.
Diz assim: semelhante, vírgula, trarei santa convocação no dia das primícias, vírgula, quando oferecendo oferta nova de manjares ao Senhor, vírgula, segundo a vossa festa das semanas, vírgula, nenhuma obra servir ou servirás. Nenhuma obra servir ou servirás. Então nós podemos entender que aqui foi colocado também no texto anterior como sábado. Eu não sou judeu para me guardar sábado. Eu não sou, então eu não guardo o sábado. Não tenho por que eu guardar o sábado, porque nem Jesus guardou o sábado. Né? O sábado não foi criado, né, por causa do homem, mas o homem foi criado por causa do sábado. Então nós temos que entender o que a Bíblia diz. Então é festa da colheita, festa dos pães asmos. Para judeus, eles não trabalham, eles não fazem nada no sábado, porque está na lei deles. Eles seguem Moisés, são seguidores de Moisés e seguidores, né, simplesmente da Torá, que é os 5 livros Pentateuco da Bíblia Sagrada. Então isso que eu estou falando para você, que é conhecido por alguns como Pentecoste, porque para alguns aí Pentecoste é rodar, é cair no chão, é desmaiar, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Para você ver, se a gente for realmente, eu posso até citar para você, você já viu Jesus falando línguas estranhas? Por que Jesus não falou línguas estranhas? Por que Jesus, né, não falou em mistérios, né, segundo as Escrituras Sagradas? Você não acha um relato bíblico Jesus sendo batizado com o Espírito Santo? Você não acha. Mas por que? Eu vou explicar. Porque quem já tem e quem já conhece não precisa ser batizado, né? Então Jesus deu esse presente para a igreja, né? Então é Ele mesmo que batiza em línguas, como está escrito em Atos dos Apóstolos. O batismo com o Espírito Santo é bíblico. Amém? O batismo com o Espírito Santo está escrito nas Escrituras, né? Está escrito sim, é bíblico sim. Mas o que eu quero tratar aqui, para que os irmãos possam entender, é que tem muita bobagem que não procede, né? Muita coisa que não tem nada a ver, e tem muita coisa que muitas vezes a gente fica de cara. O que é isso? Para que isso? Para que isso procede? Né? Então assim, não tem como ter uma comprovância ou comprovar. Eu creio no Espírito Santo e creio no batismo. Não creio em meninice nem em criancice. Creio no batismo do Espírito Santo. Então, biblicamente falando, como eu li para você, isso é festa da colheita para judeus. Não é para o povo de Deus. Judeus, né? Então tem diferença entre movimento, avivamento e pentecostalismo, que é Pentecoste. Tem diferenças. Entendeu? Então não tem nada a ver. Hoje o que nós encontramos dentro da igreja é movimento. É o movimento, e isso não enche ninguém. Só o ego de quem está lá gritando, berrando, babando o microfone. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Esse povo que fica desse jeito, eles não conhecem Bíblia, eles não pregam Bíblia, eles não sabem da Bíblia, eles não têm nada de Bíblia. Eles só sabem rodar e cair. Entendeu? E outra coisa, para que o Espírito Santo vai fazer isso sem propósito, sem objetivo? Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo para que ele possa batizar você. Porque ele quer te encher, porque ele quer fazer algo acontecer na tua vida, né? O batismo está aí do Espírito Santo para quem quiser buscar. Buscou, encontrou. Amém? Existe de Deus sim, mas tem muita coisa que não procede. Vamos descendo aqui. A festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste servia para agradecer, olha só. A festa do Pentecoste servia para agradecer a Deus pela comida que Ele providenciou.
providenciava, ponto. Acontecia no fim da primeira colheita. Olha aí, vai pegando. Colheita. No ano, e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus. Ponto. O Pentecostes era uma grande celebração, vírgula, que todos os judeus deviam participar em Jerusalém. Jerusalém. Ponto. Então você pode entender que em Jerusalém era feita a festa dos judeus, que é festa da colheita, que nós temos no nome pentecostalismo. Pentecostalismo. Então isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Não tem nada a ver. Tá aí para você tirar suas conclusões. Vai compartilhando aí se você está gostando. Compartilha aí. Olha isso, eu estou pregando para você entender o que diz a Bíblia, o que diz as Escrituras. E segundo, né, nós estudamos, procuramos a ter conhecimento para que nós podemos entender. Então, aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, tem alguma coisa aqui a ver com movimento e avivamento? Não, não tem nada a ver. Então uma coisa não puxa a outra. Então são coisas que nós temos que entender, né? Então assim, eu creio, como eu disse, no batismo do Espírito Santo. Não em meninice, em criancice. Lero-lero, presepada que não procede de Deus. Essas coisas não é do Espírito. Coisas que não são de Deus, não tem como, porventura, eu acreditar. Que não é dele, não é dele. Então, vamos lá. O Pentecoste também se tornou uma celebração da lei de Deus. Ponto. Algumas semanas depois da primeira Páscoa, vírgula, quando os israelitas saíram do Egito, vírgula, eles chegaram no Monte Sinai, vírgula, aonde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e a Torá, como eu disse no início da live, a Torá, ponto. E muito significativo a associação entre a origem do Pentecostes no ato, vírgula, em que a lei de Deus foi promulgada, né, que é anunciada, promulgada, vírgula, e em Atos capítulo 2, vírgula, aonde a presença de Deus foi concedida, vírgula, marcando o início da igreja de Cristo, ponto. Então você pode ver que depois daquele processo da celebração da lei, né, depois que eles passou pelo deserto, eles passam pelo mar vermelho, passa pelo deserto, e depois do deserto eles vão direto para o Monte Sinai, que ali Deus entrega para eles a lei, que deu para Moisés no Monte Sinai a lei, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos salvificamente de Deus para Moisés, que é conhecido como a Torá dos judeus, uma celebração de leis, né, para que o povo possa seguir. Então tem coisas que é para judeu, não é para gente, né? Então eu quero deixar bem claro para você. E marcou a igreja de Cristo, né, com a chegada do Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 2, que é a chegada da presença do Deus vivo, né, que é simplesmente a terceira pessoa, né, de Deus, que é o Espírito Santo, a Trindade, né, que é consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, pentecostalismo não tem nada a ver com avivamento.
Isso é festa de celebração da lei de Deus dado para o povo israelita. Né? É festa da colheita, é festa dos pães asmos, é festa do trigo, é festa, porventura, do povo judeu lá em Jerusalém. Então vamos descer aí. Amém? Em Atos capítulo 2, ele narra a narrativa, né, do Espírito descer e encher os 12 apóstolos, né, sendo batizado ali com o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Vamos descendo. No tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Ponto. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. Ponto. Então você pode ver que quando Jesus estava no templo, né, no templo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Então você pode ver que outros judeus de outros países frequentavam Jerusalém só para fazer parte da festa pentecostalismo. Aí vamos conferir lá em Atos, capítulo 2, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Vamos conferir? Vamos conferir na palavra? Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Quer dizer, debaixo do céu, nações vizinhas, nações que o povo não consegue chegar, nações distantes. Muita gente visitava. Muita gente ia para a festa. Muita gente ia celebrar em Jerusalém. O próprio Jesus era judeu. Jesus era judeu e o nome de Jesus era grego, para quem não sabe. E Jesus era judeu. Entendeu? Então, até o próprio Jesus ia. Né? Porque para judeus é um ato de honra celebrar a sua festa em Jerusalém. E todo judeu tem que celebrar. Então, vamos descendo. Até que chegou, né? Aí para você ver, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém. Não saiu, ficou lá em Jerusalém. E esperando a chegada do Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo chegou lá. Chegou. Entendeu? Chegou lá. Daqui foi Atos, capítulo 2, versículo 2. Então, e batizou em línguas e fez aquele mover todo, como a gente já sabe. Descendo. No domingo de Pentecostes, pela manhã, o Espírito Santo desceu como um vento forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não concedia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Ponto. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque cada um
ouvia. Olha aí, ó. Ouviu o quê? Vamos ver? Ouviu o quê? O que eles ouviam? Vamos ver. Vamos ver o que é. Ouvia línguas de seus pais. Então Pedro pregou o evangelho para a multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro. E aí, para você ver, olha só para você ver, o religioso aqui ficou surpreso com as línguas que Pedro falou. Então a gente pode entender que isso aqui foi idiomas que Deus deu para eles. Línguas diferenciadas. Línguas de outros povos para pregar. Deu, porque aqui, eles ficou aqui, ó, presta atenção. Presta atenção. E os judeus deu outros, e os judeus de outros países, olha só, os judeus de outros países ficaram surpreendidos porque cada um ouvia. Olha aí, cada um ouvia. Ouviu o quê? Ouviu o quê? Línguas dos seus pais. Então Pedro pregou, quer dizer, línguas dos seus pais, quer dizer, eles foram línguas que esse judeu estava entendendo. Essa língua que ele está falando aí é a língua que meu pai fala. Quer dizer, outro idioma que eles não falavam, o Espírito de Deus concedeu que eles falassem. Olha só, não foi somente línguas estranhas, não. Não foi somente línguas estranhas, não. Porque a Bíblia fala, Paulo falou, né, em 1 Coríntios, quem fala em mistério, entendeu? Não fala aos homens, fala a Deus, que só Deus entende a tua linguagem. Quem fala em mistério não fala a Deus. Essa papagaiada que tem hoje aí, esse povo falando, em mistério, não sei o que, entendeu? Essas besteiras doidas que tem por aí, isso aí é só exibição. É só para se amostrar. Está se amostrando. E até parece que o Espírito Santo vai usar alguém para ficar se amostrando. Claro que não. Claro que não. Né? Então, assim, tem coisas que não é Deus, tem coisas que é o homem. Não é Deus e acabou. É a carnalidade. Entendeu? É espírito do engano. É espírito da mentira. Entendeu? É coisas enganosas. Né? Quer tirar suas dúvidas? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Prega a Bíblia, come Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia, para você ter um entendimento. Então, eu quero deixar para a sua vida. Amém? Então não foi somente isso, essas papagaiadas, para você ver que o negócio é tão esquisito hoje. É tão estranho hoje o negócio, que tem gente que imita línguas estranhas do seu pastor. Meu Deus do céu. O cara imita. O pastor dele fala no mistério, ele imita os mistérios que o pastor fala. Aí diz que é batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí vem dizer que é o Espírito Santo. Não é. Não é. O Espírito Santo não age no engano. Não age na mentira. O Espírito Santo, ele age na verdade. Então você pode ver que não foi somente uma língua. Esses foram outros idiomas, porque o judeu que estava lá entendeu. Olha, todo mundo ficou impressionado. Porque foi outras línguas, outros idiomas que eles não falavam. E o Espírito Consolador concedeu que eles falassem. Agora vamos em Atos capítulo 2. E o versículo 1, vamos lá? Diz assim o título: A descida do Espírito Santo. No versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2, de repente, veio do céu um som como de um vento
e veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. Ponto. Versículo 3. E foram visados por eles línguas partidas, vírgula, como que de fogo, vírgula, e as quais posaram sobre ele, cada um deles, ponto. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, vírgula, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aí no versículo 5, para tu tirar suas dúvidas aí, ó. Em Jerusalém estava habitando judeus, quer dizer, estava habitando judeus de outros lugares. Estava lá, habitando judeus, vírgula, varões religiosos. Olha só, vírgula, e de todas as nações que estão debaixo do céu. É aquilo que eu li. Estava lá. Versículo 6, vírgula. Vírgula. E correndo aquela voz, vírgula, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, viu? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só, né? E todos passava e se maravilhava, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando. O versículo aqui, como pois os ouvimos cada um, vírgula, na nossa própria língua em que somos nascido. Olha só, nascido. Quer dizer, falou cada um na sua própria língua. Quer dizer, ele não foi somente uma língua. Segundo a Bíblia, foi idiomas ali. Então Deus não foi somente o batismo. O Espírito Santo não somente batizou. O Espírito Santo batizou com o Espírito, sim, mas deu outros idiomas, porque tinha outros judeus. Então eles foram línguas, está aqui, eles foram línguas de outro povo, e todo mundo que passava ficava admirado pelas línguas que ele estava falando. Não é todos esses homens Galileu? Não é esses homens Galileu? E o que eles estão falando? Quer dizer, o judeu que disse não entendeu a sua linguagem. Como eles falaram em mistério, mas também falou em linguagem de paz de judeus que estava lá ouvindo. Porque os judeus de outros países ficaram surpresos, né, surpreendidos, porque cada um ouvia o quê? A língua dos seus pais, quer dizer, a língua dos seus pais, a língua natural, original do povo de Israel, de Jerusalém, é o grego. Perdão, hebraico. Segundo o grego, depois o aramaico. Então eles falaram na linguagem dos pais dos judeus. E todo judeu tem a obrigação de saber o que é hebraico, aramaico e grego. Tem a obrigação de saber. Porque isso aí que eles sabem é a cultura deles. Então nós temos que entender. Olha que maravilha o que eu estou lendo para a sua vida. Para que você possa entender. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui. Na língua dos seus pais. Então Pedro pregou o evangelho para a multidão. Nesse dia, 3.000 pessoas se converteram. Ponto. 3.000 se converteu e foram batizadas nas águas. O covarde de Pedro, que vendeu Jesus por... Perdão, vendeu não, quem vendeu foi Judas. O covarde de Pedro, que negou Jesus antes que o galo cante, ou no galo do canto, ou no galo, né, do canto, que é o galo que cantou. Pedro ganhou 3.000 almas. Vamos descendo. Veja também o batismo do Espírito Santo. Veja o que é batismo no Espírito Santo. Tem um pontinho de interrogação.
para que nós possamos entender. Então você pode ver que teve outros idiomas. Deus não concedeu para só línguas estranhas, porque quem fala em línguas não fala ao homem. E o dom de profecia é superior ao dom de línguas estranhas. Quer dizer, maior. Maior. Muito maior. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Entendeu? Então, quem profetiza edifica a igreja todinha com a profecia. Então nós temos que entender o porquê que ele disse isso. Então às vezes as pessoas fazem confusão na cabeça, né? Então o batismo é bíblico? Claro que é. Línguas estranhas? Claro que é, mas não ficou só nas línguas. Teve outros idiomas que eles falaram, que outros judeus que estavam visitando Jerusalém naquele tempo ouviram e ficaram admirados. Eles estão falando língua dos meus pais, quer dizer, antepassados, quer dizer, os pais. Eles estão falando, né? Eles estão falando. Então o Espírito Santo concedeu, porque não foi só mistérios, mas outras línguas, né? Outras para pregar. E a pregação de Pedro foi tão eficaz, tão profunda, que todo mundo se admirou no seu vocabulário. Mas é Pedro, gente, Pedro era pescador. Pedro era analfabeto. Pedro era um homem. Eu vou responder sua pergunta, Roseli, agora. Roseli Souza Machado. Deixa eu terminar essa aqui que eu te respondo agora. Então, nós podemos entender o que com isso? Que ele concedeu outras línguas e mistérios para que a pessoa possa falar. Respondendo a pergunta da Roseli, se o Espírito Santo de Deus concede hoje essas línguas nos tempos de hoje, concede sim. Nunca vai deixar de conceder. Agora, tem que ter um propósito. Como eu estava falando para você, vou repetir minha fala. Gente, nós temos que ver que Pedro era discípulo de Jesus. Pedro era analfabeto, meu irmão. Pedro era pescador de peixe, para depois se tornar pescador de homens, quando ele recebeu a chamada de Deus. Pedro mal sabia ler, Pedro mal sabia escrever direito. Era homem simples, pescadores simples, que morava em ribeirinhos. Né? Ribeirinhos é quem mora na beira da praia, casa simples, pessoas simples, que não tem muito vocabulário. Então, Roseli, ele concede sim outras línguas, mas ele tem que ter propósito para isso. Lá, o Espírito Santo estava sobre eles e tinha propósito. Por que o Espírito Santo concedeu mistérios e línguas, né? Outras línguas para eles, né? Que os judeus ficaram admirados no que para ganhar almas para o reino de Deus. Então o Espírito Santo desceu sobre Pedro e Pedro ganhou 3.000 almas na sua pregação. E isso foi a primeira pregação de Pedro, viu? Primeira pregação. Ele concede com certeza. Ele concede hoje com certeza, mas tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito para isso. Se não tiver propósito, Deus não age. Deus age no propósito e no objetivo. Vamos supor, se Deus te manda, só para tu entender, se Deus te manda para a África, e tu está em perigo, mas você não fala a linguagem dos africanos. Então, aí, eles falam uma palavra, tu está entre a cruz e a espada, você não sabe o que fazer. E você não fala africano, não estudou e não fala. Aí a pessoa te fala 10, 15 palavras ali, e tu não sabe responder a pessoa. Aí tu tá perdido. E agora, meu Deus, o que eu faço? Aí o Espírito Santo, para te livrar da morte e para te poupar, ele faz o quê? Ele toca na tua língua e faz você falar a língua dos africanos, para que você possa escapar do mal e daquilo, para você possa responder na língua dele. Aí tu sem querer solta, mas é o Espírito Santo que está em ti, que fez você falar. Aí eles vão embora, porque eles entenderam a sua linguagem, que você procede. Então era isso que aconteceu. Então o Espírito Santo deu a linguagem para que eles entendam a linguagem dos discípulos e deu mistério
Porque quem fala em línguas não fala em Deus. Aí eu pergunto, como é que os discípulos iam pregar em mistério? Como é que os discípulos iam pregar em mistério? Ia pregar em mistério, falando em mistério. Para judeus, para o povo. Chamaram, não é esses homens galileus? Não é esses homens galileus? Porque quem fala em mistério não fala homem, fala Deus. E aí, como é que faz? Então Deus, ele não age somente em um só, ele age em todas as áreas. Então Deus deu vocabulário de outras línguas, outros vocabulários de outras línguas e outros vocabulários para eles, para que eles possam falar. Então nós temos que entender o porquê. Né? Então assim, tem coisas que biblicamente muita gente fala que não bate. Né? É isso que eu queria entender desse povo. Porque pregar em mistério, quem vai entender mistério, meu Deus do céu? Quem vai entender mistério? Quem fala em mistério não fala o homem, fala Deus, é Bíblia. Ué, que é isso? Né? Então assim, respondendo sua pergunta, Roseli, tu entendeste o que eu falei para tu, Roseli? Então, para você, ele consegue sim, mas tem que ter um objetivo e um propósito. É como eu te dei a explicação, tu está na África, tu está em perigo, tu não fala a língua dos africanos, aí o Espírito Santo vem em você e te dá. Tá com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só mandar que eu respondo. Então eu deixo para sua vida aí, para que você possa entender. Né? Então assim, não tem lógica essa mentalidade desse povo. Dizendo que não tem lógica isso. Então, para que você possa comentar, então Deus ele age com propósito. Por que Deus usou Pedro para ganhar? Porque Deus tinha que dar idiomas para Pedro. Palavra, conhecimento. Porque Deus tinha propósito de usar Pedro para ganhar 3.000 almas. Então o Espírito Santo, peraí, eu vou dar para ele, não é só uma coisa, eu vou dar para ele logo o conhecimento, a sabedoria. E a linguagem deste povo, que são de outros, são povoados de outras nações. Então eu vou dar porque está vindo gente de fora para ouvir eles, então eu vou ter que usá-los. Então Deus ele faz isso quando Deus tem objetivo, quando Deus tem propósito. Deus não age na loucura, na maluquice, como esse povo diz por aí, não. Deus age na certeza, no objetivo. Então essas coisas que esse povo fica falando línguas estranhas aí, isso é amostração. Está se amostrando, querer ser, quer aparecer, são um bando de fingido mentiroso. Não tem nada de Deus nisso. Não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Entendeu? Porque como é que a pessoa fica falando em mistério em rede social? Entendeu? Para se amostrar, não é nem Deus, e umas línguas que não é Deus, é carne, é espírito do engano, não é Deus, não é o Espírito Santo. Né? Então nós temos que ter o conhecimento para entender o que é Deus, o que não é Deus, o que é Deus, o que não é Deus, o que é Deus, o que não é Deus. Então nós temos que compreender, biblicamente falando. Né? Então vamos descer aqui, para você ver, eles ficaram admirados com eles. Né? Agora veja também o que é o batismo no Espírito Santo, tem um ponto de interrogação. Vamos lá. O Pentecoste foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo? Pregava com o Espírito Santo e pregava o Evangelho completo, ponto. Também marcou o início da expansão da igreja, vírgula, que continua até hoje. Ponto. Olha aí. Quer dizer, continua até hoje. Não confunda, como eu falei para os amados irmãos que estão me ouvindo e me seguem. Não confunda movimento com avivamento. É como eu disse para vocês. Existe totalmente algo diferenciado nisso. Né? Então, o que é movimento? O que é avivamento? Movimento é a palavra do homem chocando na sua alma. Você que está me ouvindo, você é um ser, você é uma alma vivente, um corpo humano, ser humano, que você tem alma,
tem espírito, respira, fala, conversa, tem as suas necessidades pessoais. Você precisa entender duas coisas. Que movimento o homem pode provocar, porque movimento é a palavra do homem chocando contra a alma. Se ele solta uma palavra daqui para aí, dependendo dela, te faz chorar ou te faz pular de riso ou de alegria. Entendeu? Porque a palavra chocou tua alma. Você é um ser movimentado. O homem pode trazer movimento. Movimento ele pode trazer na igreja. Mas o que ele não pode trazer é avivamento. Avivamento só o Espírito Santo. E outra coisa, avivamento não é rodar. Avivamento não é cair no chão. Avivamento não é, porventura, ficar simplesmente diante de uma situação que não tem nada a ver. Não é cair. Só para tu compreender, lá na África quem cai é demônio. Eu repito a minha fala, que poder é esse que me derruba, mas não me muda? Não me traz mudança nenhuma, não me traz transformação nenhuma, não me traz nada. É copo d'água que joga na cabeça da pessoa, a pessoa cai no chão. Pega o martelo para bater na cabeça do outro, o outro cai no chão. Pelo amor de Deus, aonde que está na Bíblia? Onde que está escrito nas Escrituras? Isso não é bíblico. Quer mentir para o povo, quer trazer confusão na mente do povo. E muita gente que não lê Bíblia acredita nessas boboseiras, que não tem nada a ver uma coisa com outra. É Bíblia que alimenta, é Bíblia que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. Vai ser liberto em nome de Jesus. É a palavra que liberta. No 36, se o Filho não vos libertar, vocês nunca serão livres. Vai ser livre como? Então, biblicamente falando, não tem como. Então, é como eu estou explicando. Avivamento é mudança de caráter, é mudança de vida, é transformação, é frutos do Espírito, é almas se rendendo a Jesus, é pessoas afastadas se reconciliando com o Todo-Poderoso, é pessoas que nunca confessou Jesus como Salvador, levantando a mão para confessá-lo. Pessoas que nunca foi batizada com o Espírito Santo, sendo batizada de verdade pelo Espírito Santo, sendo selada a sua alma. Isso que é. Não é as coisas que ninguém entende. Então, para que nós podemos ver, até hoje, o pentecostalismo foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo, pregando o evangelho completo. O ponto também marcou o início da expressão da igreja, vírgula, que continua até hoje, ponto. Até hoje a igreja continua de pé. Tenta destruir a igreja, bate na igreja, mas a igreja está aí, porque a igreja não é um órgão do governo, a igreja é de Deus. E quem manda na igreja é Deus. Vamos lá. Vamos descendo. O Pentecostes no Velho Testamento era um símbolo apontado para o Pentecostes do Novo Testamento. Ponto. Aquele dia, vírgula, os discípulos fizeram a primeira grande colheita. Olha aí, colheita, viu? Colheita do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 41. Ponto. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça e da salvação em Jesus, né? Em Jesus. Então você pode ver que os judeus, até o próprio, olha só, o Novo Testamento, naqueles dias os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho, né? Então vamos lá conferir. Até os discípulos fizeram colheita. Então você pode ver que é Bíblia. Os irmãos que estão gostando aí, compartilha aí, me ajuda aí. Que é mais, porque enquanto eu vou falando, os irmãos vão botando aí se está gostando. Amém? Quem pode, quem quer, amém?
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Vamos lá. 40, diz assim: e com muitas outras palavras isso vamos ler de novo. Como muitas e outras palavras isso retificava e os exortava, edificava e os exortava, dizendo: salva-os desta geração perversa. Ponto. 41. De sorte que foram batizados aos que de bom grado receberam a sua palavra, vírgula, e vírgula, naquele dia, vírgula, agradavam-se aqueles 3.000 almas. Agradava-se quais 3.000 almas? Quer dizer, quais 3.000 almas eles se juntaram em só um local, para que possa. Então, para você ver, a palavra foi de edificava, né? Edificava e exortava. Então, Deus usou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, usou isso para edificar e para trazer exortação. A exortação, a edificação é bíblica. Por que Deus exorta? Para chamar atenção. Para que o Espírito Santo edifica? Para edificação da sua própria alma, né? Porque ele exorta, edifica e consola. Consola você por quê? Para tirar a tristeza. Edifica por quê? A tua vida. E exorta por quê? Quando você está errado. Acabou. Então, proveu-se na Bíblia. Para você cair. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do juízo, do pecado e da justiça. Né? Qual é o maior tribunal do mundo? A minha própria consciência. Quando a minha consciência martela que eu estou errado, a minha própria consciência me acusa que eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus. O meu maior tribunal do mundo é minha própria consciência. Então eu quero deixar bem claro para você. Se a consciência acusou é porque está errado. E é para se arrepender. E para você ver que até os discípulos preparou a colheita para oferecer lá em Jerusalém, né, dentro do Evangelho, que é no Novo Testamento. A colheita foi preparada para que eles possam oferecer lá no Templo de Jerusalém. Os discípulos, isso foi no Novo Testamento que aconteceu. E também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça e da salvação em Cristo. Quer dizer, a lei da graça e a salvação de Cristo é o quê? É a lei do Novo Testamento. Tem a lei do Velho e tem a lei do Novo. É a lei do Novo Testamento, né? Foi anunciada para os judeus, que é os Evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos, e assim vai, descendo até Apocalipse. Amém? Para que nós podemos ter a compreensão, que é a salvação em Cristo Jesus. Salvação em Jesus. Aí vamos descer aqui. Essa aqui é a última. Eu acabo hoje essa pregação, esse estudo. Esse estudo eu acabo hoje ele. Vamos lá. O Pentecoste vem do grego Pentecote, vírgula, que significa que qual gentimo, ponto. A origem desta festa é baseada em uma antiga tradição hebraica, vírgula, chamada Shavuot, vírgula, que significa semanas, ponto. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Ponto.
E aí? Te deu significado? Trouxe tudo para você aqui nesta live. Olha só. Então nós podemos entender que é festa judaísma. Festa judaísma, festa dos judeus. Então, biblicamente, é deles. Esse nome pentecostais. Pentecostais é dos judeus. Que é festa da colheita, como eu falei. Né? Que é uma festa de 50 dias, que era uma celebração de agradecimento a Deus. Por que ele celebrava a Deus nessa festa? Simples. Por causa da saída do povo de Israel na mão de Ramsés II do Egito. É uma festa de gratidão. É uma festa de celebração. É uma festa de agradecer pela saída do Egito, sair da escravidão do Egito, tá? Sair da escravidão, agradecer pelo Torá, que é os 5 livros Pentateuco da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Gênesis, Levítico, Número, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Gênesis e o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros Pentateuco da Bíblia que Deus deu no Monte Sinai para Moisés, que chama a Torá, que é lei dos judeus, para agradecer pela saída do povo do Egito, a liberdade do povo de Israel, agradecer pela lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, agradecer pela colheita, festa da colheita, do que plantava colhia, festa dos pães asmo, tá? Festa dos pães asmo, que é festa dos judeus, em Jerusalém, no pátio de Jerusalém. Então, para que você possa ter, por isso que é festa dado a eles, não a nós. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não puxa a outra. Nós temos que entender o porquê. Né? Então aqui é festa deles, não nossa. Que isso vem desde o Velho Testamento. A nossa é diferente. Como eu disse, eu creio no batismo do Espírito Santo, com certeza. O batismo do Espírito Santo é bíblico. Então eu quero deixar para a sua vida, né? Deus pela colheita realizada pelos judeus, que é 50 dias após a Páscoa. Quer dizer, 50 dias, que é 50 dias depois a Páscoa. Aí vem 50 dias após a Páscoa. Quer dizer, primeiro vem a festa para depois chegar a Páscoa, que são os preparativos para a Páscoa, que é um agradecimento. Então você pode ver que essa palavra pentecostalismo não tem nada a ver de rodar, de pular, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu termino aqui meu estudo, deixei para você o grego, o hebraico, o significado, né? A origem, como eles chamam lá, né? Para que vocês possam entender. Se você gostou, comente aí embaixo. Tirou suas dúvidas, comente aí embaixo, porque nós temos que entender biblicamente. Se você gostou, na outra terça-feira eu vou estar falando de outro assunto aqui na live. Para que você, mas para mim concluir completo, eu tenho algo aqui para falar. Né? Fique aí, que você vai escutar, amém? Para me concluir. O Pentecoste no Antigo Testamento, essa festa aparece no Antigo Testamento com outros nomes, vírgula, como festa da olha só, como festa da como festa das semanas, vírgula,
referendo-se a 7 semanas. Referente a 7 semanas após a oferta da primícia, referente à oferta das primícias, Êxodo capítulo 34, versículo 28. Deuteronômio capítulo 16, versículo 10 ao 16. Segunda Crônicas, capítulo 8, versículo 13. Ponto. Festa da colheita. Festa da colheita, reterindo-os a colheita, referentes à colheita dos grãos, olha, dos grãos que eles plantavam na plantação deles. Êxodo capítulo 23 e o versículo 16. Vamos ler comigo? Vamos ler comigo? Vamos ler para me encerrar a live. Amém? Você que está vendo aí, se você está gostando, comente. Não custa nada você deixar o seu comentário. É só apertar e comentar. Amém? Êxodo. Vamos lá. O segundo livro Pentateuco da Bíblia. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 22. Olha só. Isso é para você ouvir que está me ouvindo aí, ó. Vamos aprender a Bíblia, vamos? Fica com loucura não, vamos aprender a Bíblia. Eu vou ler para você o versículo 17, para você ter a compreensão. Não farás para ti deuses de fundação, a festa dos pães asmos guardarás, que é para judeu, tá? É para judeu. Daí tudo bem. Vamos descendo aqui. No versículo 22. Êxodo capítulo 34, versículo 22. E também guardará a festa das semanas, vírgula, que é a festa das primícias, da saga do trigo e a festa da colheita do fim do ano. Olha aí, a festa da colheita do fim do ano. É a Bíblia que diz, não é Josué não. Olha aí, ó, né? Vamos lá para o versículo 23, né? 3 vezes no ano, vírgula, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor, Jeová Deus de Israel. É festa judaísma, festa da colheita, festa da plantação. Isso é festa para eles, porque o Pentateuco é dado a eles. A lei de Moisés é dele, o Torá é deles, né? Lemos aí. Agora vamos lá para Deuteronômio. Vamos. Deuteronômio capítulo 16, né? O capítulo 16, né? Capítulo 16. É o capítulo 16, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 16 e o versículo 10 ao versículo 16. Vamos ler, né? Diz assim: e depois, vírgula, celebrar a festa da semana ao Senhor, vírgula, teu Deus, vírgula, o que darás será tribuído voluntário da sua mão, segundo o Senhor teu Deus segundo o seu teu Deus, vírgula, te tiver abençoado, ponto. Aí o título fala bem assim: as 3 festas da Páscoa, olha só, Pentecostais e Tabernáculo. Quer dizer, essa festa foi dada para Moisés, quando Moisés levantou o tabernáculo. E era a festa do tabernáculo do povo judeu, do povo israelita, quando sai do Egito para agradecer a Deus, salvificamente, para agradecer a Deus pela sua liberdade, adorar o Deus vivo de Israel. Vamos na palavra.
Então tá aí, para que você possa compreender. Agora vamos lá no versículo 16. E Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. E 3 vezes no ano, vírgula, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, vírgula, teu Deus, vírgula, e no lugar que escolhe, vírgula, na festa dos pães asmos. Pães asmos, vírgula, e a festa das semanas, vírgula, e na festa do tabernáculo, vírgula, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Quer dizer, eu não poderia aparecer nessa festa de mão vazia. Eu tinha que ter alguma coisa das colheitas como sacrifício para que eu possa oferecer para Deus nesta festa. Isso é para judeu, para o povo de Israel. Vamos, quer mais? Eu te dou mais. Vamos lá para 2 Crônicas. Eita, o assunto nos afogueia. Quem está gostando aí, comente aí em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 8, capítulo 8, versículo 13. Vamos lá. Versículo 13, diz assim, olha aí, ó, maravilha. E isso segundo o dever de cada dia, vírgula, oferecendo segundo o processo de Moisés, vírgula, no sábado, vírgula, e nas luas novas, vírgula, e nas solenidades, vírgula, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, vírgula, e na festa das semanas, vírgula, e na festa das tendas. Ponto. Para você ver, 3 festas, da glória a Jesus de Nazaré. 3 festas. 3, né? Sábado, nas luas novas, solenidades, 3 vezes no ano, festa dos pães asmos, festa da semana e festa das tendas para judeu. É Bíblia. Tá aí, ó. Faremos como Moisés. Moisés fez isso. Então, Salomão, em 2 Crônicas, só está falando, olha o título, Salomão edifica cidades com a lei, né? Então ele edifica, faremos como Moisés fez, repetindo o ato que Moisés fez, ele fez também. Então me disse, pentecostalismo é esse negócio que esse povo inventa hoje aí, quer rodar. Ó, pães asmo, festa da semana e festa das tendas. Me diz se tem alguma coisa aqui de, como diz por aí, rodar, não tem. Isso é festa judaísma para judeus. Bem? Então vamos lá, vamos descendo, né? Vamos descendo. O último que eu quero citar para a sua vida agora é Êxodo, vamos voltar para Êxodo lá. Êxodo, o segundo livro Pentateuco da Bíblia, Êxodo, capítulo 23. Capítulo 23. Capítulo 23, o versículo 16. Olha o título. As 3 festas. É aquilo que eu falei lá para você, ó. Vamos ler a partir do 14, versículo 14. 3 vezes no ano, quer dizer, 3 vezes no ano me celebrará a festa, ponto. Isso é Deus dando para Moisés, viu? A lei do povo de Israel. Ponto. Versículo 15. A festa dos pães asmo, primeira festa.
Em um ano tem 3 festas. Em um ano tem 3 festas. Em um ano tem 3 festas. Tá? Tá? Vamos lá. Pois asmo guardará 7 dias, comerás os pães asmos, vírgula, como te tendo ordenado, vírgula, ao tempo oportuno, ao tempo apontado no mês de Abib, vírgula, porque nele saíste do Egito, vírgula, ninguém aparecerá vazio perante mim, vírgula, quer dizer, tempo do Egito, pela vossa saída que saíste do Egito. Quer dizer, essa festa é uma festa de celebração, de alegria, uma festa para agradecimento pela escravidão que Deus libertou o povo do Egito da escravidão e da mentira, que o povo estava escravizado por Ramsés II no Egito. Vamos lá, né? Tá aqui escrito, né? E ninguém aparece vazio diante de mim. Ninguém aparece vazio, né? Vamos no 16, versículo 16. Êxodo capítulo 23 e o versículo 16. E a festa da saga dos primeiros frutos, quer dizer, outra festa. A primeira é com asmo, segunda frutos. Frutos do teu trabalho, vírgula, que ouvirás semeado no campo, quer dizer, do seu trabalho que semeou no campo, vírgula, e a festa da colheita, saída do ano, vírgula, quando tivesse colhido do campo teu trabalho, ponto. Quer dizer, mais uma aí, para que nós podemos entender que é a festa da saga, primeiro fruto do seu trabalho, que é a sua colheita, a festa da colheita e da saída, vem até mim, em um ano, enquanto tiver colhido do campo do teu trabalho, quer dizer, devolução de dízimo, devolução de oferta, quer dizer, vai tirar do campo, do trabalho e vai devolver lá. Ninguém chega diante de mim, com mão vazia. Deus falou para Moisés e Moisés passou para o povo de Israel, que é o povo israelita, é lei do povo judeu. Vamos descendo, né? Vamos descendo. Versículo 17. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Quer dizer, vai aparecer 3 vezes no ano. Olha só, versículo 18: não oferecendo sangue do teu sacrifício como pão levedado, e nem ficará gordura na minha festa. E de noite até de manhã, ponto, os primeiros frutos da tua terra trará a casa do Senhor teu Deus. Não cozinhará o cabrito no leito da sua mãe. Quer dizer, não vai cozinhar o cabrito no leito da sua mãe. Quer dizer, não vai fazer nada. Quer dizer, você não vai fazer isso. Quer dizer, não cozinhará. Quer dizer, você não vai cozinhar, você vai botar, deixa ele aí inteiro mesmo, como ele está, para que possa ser sacrificado diante. Não vai fazer nada disso. Então você pode ver que aqui tem 3 festas, né? A festa dos pães asmos, a festa da colheita, que é dos frutos, e a festa da colheita da terra que o povo colheu. Então 3 festas, né, em um ano só, para o povo celebrar o nome do Senhor. E aqui eu deixo para você a live completa sobre o tema, né, pentecostalismo, né? Eu falei tudo sobre avivamento, né, nas lives passadas. Falei sobre pentecostalismo, o que é. Deixei para você tudo bonitinho. E se você gostou, amém, você simplesmente deixe o seu comentário aí embaixo. Comente, porque o seu comentário é muito importante para a gente. Amém? Porque você vai dar o seu comentário, vai compartilhar, para que venha chegar em outras pessoas essa live. Então eu deixo para você. Eu encerro agora, acabou a live de pentecostalismo. Amém? Eu falei tudo para você sobre Pentecostes, tá aí a minha live completa. Amém? Um estudo bíblico completo aí para você. E na próxima terça-feira eu vou estar com um estudo novo, aqui na minha live do Facebook. Amém? O estudo que eu vou estar trazendo aqui vai ser um estudo novo,
onde eu quero ensinar algumas coisinhas para alguns irmãos. Amém? Então na terça-feira eu estou de volta. Compartilha aí, por favor, quem pode compartilhar. Deixa o seu comentário, amém, o joinha, amém. Aperta nos coraçãozinhos aí para subir. Mais comentário melhor é para a live. Que Deus abençoe você, amém. Amanhã não vai ter live, porque amanhã eu não faço live, mas na quinta-feira estou eu, Pastor Josué, lá no meu canal do YouTube. Amém? Meu canal do YouTube, estou eu lá. Amém? Né? No meu canal do YouTube, eu simplesmente vou estar lá. Amém? No meu canal do YouTube, @Pastor Josué Teologia, na quinta-feira, às 19 horas, o tema do que eu vou estar trazendo, né? Tanque de Betesda. Né? Vou estar dando um significado do tanque de Betesda aí, para os irmãos saberem a história completa do tanque. Amém? Eu ensinei vocês o que é, tirei suas dúvidas aí dos irmãos. Tem alguns irmãos com dúvida? Se tiver, comente aí para me tirar. Amém? Está esclarecido? Gostou? Então eu deixei explicação para você explicar. Né? Quer dizer, eu deixei explicação para você pegar para você. Amém? A explicação notoriamente do texto. Deus abençoe a vossa vida em Cristo e te guarde sempre. Amém? Comente embaixo, deixa aí. O estudo completo eu deixei de Pentecoste, avivamento, movimento. Tá tudo bonitinho aí. Não é só entrar na minha live que tu vai ver as lives eu falando. Então, Deus abençoe a todos. Eu vou estar encerrando. Que Deus os guarde, que Deus vos abençoe. Se tiver alguma dúvida, comente. Mas eu creio que não tem não. Todo mundo aí, né, tá saciado, cheio do pão e da água, né? Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. Na terça-feira eu volto com outra live e com outro tema. Com outro tema de outra live que eu vou estar fazendo aqui no Facebook. Né? Eu posso estar fazendo sobre as religiões ou eu posso estar fazendo sobre outro. Amém? Eu vou ver aqui qual eu coloco para eu estar fazendo na terça-feira para que os irmãos possam compreender. Amém? Que Deus abençoe todos. Que Deus guarde. E quinta-feira estou eu no YouTube. Amém? Deus abençoe a vossa vida. Amanhã tem culto. Vai para o culto. Vai cultuar Jesus. Fique em casa não. Saudação de paz. Pastor Josué. Shalom Adonai. Fique em paz. Dê o seu comentário.